Você já ouviu falar do rei Nabucodonosor? A Bíblia contém uma história incrível sobre ele. Esse rei era o cara mais poderoso da Babilônia, mas um dia ele viu algo que mudou tudo. No livro de Daniel, a gente descobre que Deus apareceu para Nabucodonosor de um jeito bem especial. Não foi um sonho qualquer, foi algo que fez o rei perceber que existia um poder muito maior que o dele. Essa história mostra como Deus pode tocar até o coração de um rei tirano e que mandava em tudo. É uma lição e tanto sobre humildade e sobre como Deus age em nossas vidas. Quer saber como isso aconteceu? Então vamos estudar essa história da Bíblia juntos. Há muito tempo atrás, existia um rei chamado Nabucodonosor, que governava a Babilônia. A Bíblia nos conta que ele era um líder muito poderoso, mas também cruel. No livro de Daniel, encontramos várias histórias sobre esse rei e como Deus trabalhou na vida dele de maneiras surpreendentes. Nabucodonosor conquistou muitas terras, incluindo Jerusalém. Ele levou muitos jovens judeus para a Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. O rei queria que esses jovens aprendessem a cultura babilônica e servissem em seu palácio. Mas Deus tinha planos maiores para mostrar seu poder a Nabucodonosor. Um dia, o rei teve um sonho misterioso que ninguém conseguia explicar. Foi então que Daniel, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho. Isso impressionou tanto o rei que ele reconheceu o poder do Deus de Daniel. Mas a história não acaba aí. Deus continuou a trabalhar no coração de Nabucodonosor, mostrando que até o rei mais poderoso do mundo pode aprender sobre humildade e fé. Nabucodonosor não era só um rei que ficava sentado em seu trono, ele era um grande conquistador. A Bíblia nos conta que ele estendeu seu império por muitas terras, incluindo a Síria. Mas ele não parou por aí. Seus olhos estavam voltados para o Egito, uma das nações mais poderosas daquela época. Imaginem só a ambição desse rei. Durante suas conquistas, algo muito importante aconteceu. Quando Nabucodonosor capturou Jerusalém, ele teve uma ideia que mudaria a vida de muitos jovens judeus. Ele ordenou que os melhores e mais inteligentes desses jovens fossem levados para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes podem parecer estranhos, mas eles se tornariam personagens muito importantes nas histórias bíblicas. O plano do rei era treinar esses jovens nas ciências e na cultura da Babilônia. Ele queria que eles se tornassem servos leais em seu palácio. Mas Deus tinha outros planos. Esses jovens, especialmente Daniel, iriam mostrar que a fé em Deus era mais forte que todo o poder do rei. Eles enfrentariam desafios incríveis e veriam milagres acontecerem bem diante de seus olhos. E tudo isso porque decidiram permanecer fiéis a Deus, mesmo estando longe de casa. Imaginem só uma estátua tão alta quanto um prédio de 9 andares, toda feita de ouro reluzente. Foi exatamente isso que Nabucodonosor mandou construir. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro de Daniel, capítulo 3. O rei estava tão cheio de si que queria que todos se curvassem diante dessa estátua enorme. Nabucodonosor não estava brincando. Ele deu uma ordem bem séria. Quando a música tocasse, todo mundo tinha que se ajoelhar e adorar a estátua. E olha só que coisa pesada. Quem não obedecesse seria jogado numa fornalha em chamas. Dá para imaginar o medo de que as pessoas sintam? Era como se o rei estava dizendo: ou você faz o que eu mando, ou vai se dar muito mal. Mas essa ordem do rei criou um problema para algumas pessoas, especialmente para os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que a Bíblia ensina a adorar somente a Deus e não a anjos ou ídolos. Estavam numa situação bem complicada. Obedecer ao rei e ir contra sua fé ou permanecer fiel a Deus e enfrentar a ira do rei. A decisão deles mostraria a todos o poder da fé verdadeira e como Deus pode agir em situações impossíveis.
E lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, diante do rei Nabucodonosor. Imagine só a cena. O rei ficou furioso porque eles se recusaram a adorar a estátua de ouro. A Bíblia nos conta que Nabucodonosor deu uma última chance para eles se ajoelharem, mas os 3 jovens encontraram-se firmes em sua fé. A resposta deles foi calorosa e cheia de confiança em Deus. Disseram algo assim: ó rei, nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não o faça, saiba que não adoraremos sua estátua. Uau, que atitude, hein? Isso deixou o rei tão bravo que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais que o normal. Era tão quente que até os soldados que jogaram os 3 lá dentro morreram com o calor. Mas aí vem a parte mais incrível da história. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e ficou chocado. Ele viu não 3, mas 4 pessoas andando no meio do fogo e disse: o quarto se parece com o filho dos deuses. Ali estava Jesus no meio deles, protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando saía da fornalha, nem o cheiro de fumaça tinha. É uma história da Bíblia que nos ensina sobre coragem, fé e como Deus pode nos proteger nas situações mais difíceis. Vamos imaginar a cara de espanto do rei Nabucodonosor quando viu Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha sem nenhum fio de cabelo chamuscado. A Bíblia nos conta que esse milagre impressionou tanto o rei que ele mudou completamente sua atitude. É como se uma luz se acendesse na cabeça dele, sabe? Nabucodonosor, que antes achava que era o Todo-Poderoso, de repente percebeu que existia um Deus muito mais forte que ele. Ele ficou tão maravilhado que fez algo que ninguém esperava. Reconheceu publicamente o poder do Deus dos judeus. Imaginem só o rei dizendo: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É de deixar qualquer um de queixo caído, não é? Mas a coisa não parou por aí. O rei ficou tão impressionado que emitiu um decreto, tipo uma lei, proibindo que qualquer pessoa falasse mal do Deus dos judeus. Ele entendeu que esse Deus era capaz de fazer coisas que nenhum outro podia. Essa história da Bíblia nos mostra como Deus pode mudar até o coração mais duro e orgulhoso. É um lembrete de que a fé verdadeira pode superar qualquer desafio e até influenciar pessoas poderosas. E aí, o que você achou dessa incrível história da Bíblia? O rei Nabucodonosor começou todo orgulhoso e acabou reconhecendo o poder de Deus. Isso nos faz pensar, né? Será que a gente também não precisa às vezes dar uma parada e ver o que realmente importa na vida? Imagina só, e se você fosse Sadraque, Mesaque ou Abednego, teria coragem de enfrentar uma fornalha por aquilo que acredita? Ou quem sabe você se identifica mais com Nabucodonosor, precisando de um chacoalhão para ver as coisas de um jeito diferente? A verdade é que essa história não ficou só lá no passado. Ela tem muito a nos ensinar hoje. Que tal a gente pensar em como podemos ser mais corajosos na nossa fé? Ou como podemos ser mais abertos a mudar nossas ideias quando Deus nos mostra algo novo? E aí, ficou curioso para saber mais sobre outras histórias incríveis da Bíblia? Então não perca tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas lições que podem mudar sua vida. Afinal, nunca se sabe quando Deus vai fazer algo incrível na sua história, assim como fez com Nabucodonosor.